Olá, bem-vindo você ao Notícias Internacional nesse dia 9 de julho. Bem-vindo você aqui ao nosso canal. Aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então vamos direto, sem delongas, aos nossos vídeos de hoje. Vamos aqui ao nosso vídeo Notícias do Momento. Nesse dia 9 de julho, depois temos também o Música Oração todos os dias, o Transição Planetária que sai amanhã de manhã. E também os vídeos que estamos colocando aí, o Universo e seus desafios, e também o Despertos da Era de Aquário. Nosso grupo por assinatura, temos live amanhã às 13 horas da tarde. E as nossas palestras pelo Brasil, né? Venâncio Aires, no dia 11 de julho, agora nessa sexta-feira estaremos em Venâncio Aires, aqui próximo, interior do estado aqui. 26 de julho em Florianópolis, Santa Catarina. 2 de agosto, Criciúma, Santa Catarina. 20 de setembro, Rio de Janeiro. E depois outras palestras também, Rio de Janeiro e Campinas, além de Porto Alegre e Caxias, que iremos em datas não localizadas ainda. A ressonância de hoje ainda não saiu, ontem ela estava 42, deu um pequeno blackout, então a ressonância continua muito alta no planeta, né? E vamos falar um pouquinho sobre, nas transição planetária, o horário de verão poderá voltar por déficit na capacidade de energia, diz a Organização Nacional de Energia do Brasil. Nós vamos direto às notícias internacionais, aqui para a gente ver tudo o que está acontecendo no mundo. Atenção, produção largando a nossa vinheta aí, chegando notícias internacionais com vocês. O que estamos aqui para ver? Parece que o Loirão está preparando um grande show, né? Então ele diz: meus compatriotas, o que vocês estão prestes a passar será muito doloroso. Eles estão aqui dizendo que fique acordado e aproveite o show. Vai ser muito grande o show de eventos que irá acontecer em próximos tempos, né? Aqui também, Loirão confirma, nova transmissão ao vivo da Gitmo TV chegando. Todos os traidores enfrentarão a justiça. As células de Gitmo estão preparadas e os nomes já foram marcados. Não perca o que vai acontecer na TV Gitmo. Gitmo TV, minha gente do céu, isso vai ser muito sério, né? Aqui também a imagem do Divino Mestre Sananda na Casa Branca, ali bem no centro, né, comandando essas ações. São as ações do Mestre que está fazendo a limpeza na Terra. E continuamos com essa notícia importante e bastante surpreendente, que eles estão anunciando: prepare-se para o EBS, prepare-se para o EBS, né? Aviso, parece que um desligamento global está sendo preparado, um desligamento global de desligamento das energias ou das comunicações está sendo preparado aí. Então, eles anunciam que em alguns dias, algumas horas, nós teremos essa situação acontecendo. Não vamos acreditar assim em datas, nem mesmo nessa previsão deles, mas algo nos leva a crer que as coisas estão se intensificando aí, tá? Aqui o chefe em comando também, ele diz assim que ele é o chefe em comando dos Estados Unidos, é o comandante em chefe, né? E ele que está dando as ordens lá e de tudo que está acontecendo. Aqui também a Lara Trump, que é também a filha dele, uma filha do outro casamento, diz assim que ela postou essa foto com 2 cisnes negros, né? 2 cisnes negros aqui que nesse sofá aqui exatamente mostra, né, que seria o anúncio. Parece que um cisne negro está chegando, então algo está relacionado a esse evento assustador aí do POTUS na área da arte, né? 2 cisnes negros exatamente, né? Poderia ser um anúncio de alguma coisa acontecendo. E realmente nós achamos que a tempestade está chegando ou muito próxima de chegar. Aqui vemos os Navy SEALs, que são uma tropa de elite americana, e diz que estão atualmente na Espanha, e eles dizem que vão cortar o cabo de energia para a Europa. Isso não é um exercício, né? Não é um exercício. Então eles estão avisando que os Navy SEALs, os marinheiros da Marinha Americana, da elite, né? SEALs, né? Os focas, eles estariam fazendo alguma ação nesse momento para cortar cabos submarinos ou algo parecido
para, enfim, continuar com todas essas ações da Operação Storm no planeta, né? Que elas apenas estão continuando, porque elas já estão em plenas ações. Vamos ver se de fato acontece isso, seria algo muito sério acontecer, né? Ou talvez alguma outra coisa mais leve, não sabemos, mas tudo está muito próximo de ser mostrado. Também vemos operações muito fortes com aviões tanque dos Estados Unidos no Oriente Médio. 2 aviões KC-135 da Força Aérea decolaram da Grécia e seguem rumo à Jordânia e ao Iraque. Eles devem reabastecer caças em voo, indicando preparação para operações verde-oliva na região. Então, esses aviões-tanque, eles têm a capacidade de reabastecer os caças, que são os F-22, que estão na região e que deveriam estar sendo dirigidos, direcionados a algumas operações secretas que ali estão sendo feitas, tá? Então, essa movimentação ocorre após rumores de uma reunião secreta entre o Loirão e o Netanyahu, do Oriente Médio, né? Sobre possíveis ataques no Oriente Médio. Então, vamos ver o que vai acontecer, os desdobramentos dessas ações. Também nota-se um caos nas viagens. Vários grandes aeroportos dos Estados Unidos suspendem todos os voos. Caos nas viagens. Grandes aeroportos, como os aeroportos de grande cidade, têm tido alternativas de fechar os voos. De Nova York até Dallas. Eles estão fechados por causa dessa situação caótica que está acontecendo aí, especialmente ali no Texas, das chuvas, né? Que impediram algumas coisas acontecerem, alguns voos, então estão fechados os aeroportos. Aí também, imigrantes ilegais foram capturados em operações no Colorado, um aumento de 300%, né? Aumente os números em todos os lugares. Eles estão tirando todo mundo desses estados onde tem imigrantes ilegais e botando eles de volta para suas nações. Também alerta, o índice de pizza do Pentágono dispara. Aqui existe um outro indicador que as pessoas estão dizendo agora, é o chamado índice de pizza. Quando nas restaurantes próximos ao Pentágono, quando eles mandam encomendar pizzas acima do normal, é porque eles estão fazendo reuniões extraordinárias no Pentágono. Então, aqui teve uma pizzaria que teve um pico de 300% de pedidos anormal, além do seu básico, porque várias pizzas foram mandadas para o Pentágono para reuniões de emergência. E tendo essas reuniões de emergência, significa que eles estão indicando operações e reuniões prolongadas, operações em andamento, ou apenas uma fome de leão. Mas nós não acreditamos nessa terceira hipótese, sim numa tratativa de reuniões extraoficiais ali que estão sendo feitas com especialistas para fazer ações verde-olivas, não só nos Estados Unidos, como no mundo. Então, isso, de alguma maneira, ele, digamos assim, ele nos indica que de fato estaria prestes alguma coisa a acontecer, né? Ou um EBS ou algo parecido. É apenas uma possibilidade, mas a gente sabe que na análise geopolítica nós temos que colocar todos os pesos na balança, inclusive o número de refeições encomendadas em locais estratégicos da Terra, como no Pentágono. Deixo aí a questão aberta para quem quiser comentar alguma coisa aí, tá? E o Loirão diz, não estamos falando de anistia, eles estão sim permitindo que o Loirão corte a força de trabalho federal em qualquer departamento que ele escolher, ou seja, eles têm o poder agora de considerar assumir o controle federal da governança de Washington D.C., porque a Washington D.C. era um estado que não pertencia aos Estados Unidos, e sim um estado que era independente, né, das famílias Roth, e agora o Loirão está tomando conta desse estado, ou seja, estão encampando todos os setores desse local ali de Washington D.C., o que é uma notícia. Alguns estão chiando, mas eles vão tomar posse mesmo de Washington D.C., tirar todo o DS lá que controla há tanto tempo. Lembrando que esse território seguirá como um território americano. Então, o Loirão disse que os Estados Unidos estão considerando essa tomada federal de Washington D.C. O plano segue firme. A ideia deles é isso mesmo, tomar conta de todos os Estados Unidos de volta das mãos do DS. Aqui também a descida do Loirão do seu avião com um grande insígnia do lado, né, que diz de olho na bola, né? Nós estamos rolando, o jogo está correndo. Aqui também tem uma foto muito intrigante do Loirão ao lado da Jacqueline Kennedy, que é a mulher do Kennedy, né, do pai.
ao lado do Netanyahu. Então eles falam que por que estariam tirando a foto com essa Jacqueline Kennedy, né? Que por que estariam fazendo isso? Isso aí seria, então, possivelmente digamos, uma enigma, né? É que ela está vestindo uma roupa dourada, a era de ouro está sendo colocada e eles estão talvez recuperando a volta do JFK ou algo parecido, porque todas as fotos têm um significado. Essa aí também tem algum que a gente não sabe entender, né? Mas isso é bem possível que tenha esse significado de que estão voltando aos momentos dourados da nova terra que está chegando, né? Seria uma possibilidade. Deixe no seu comentário o que você acha a aparição da Jackie Kennedy ali. Também, mas essa segurança interna dos Estados Unidos do Loirão intima a Universidade Harvard por antissemitismo no campus, por se recusar a fornecer informações sobre programas para estudantes estrangeiros. Eles estão pegando também, né, pegando as pessoas que trabalhavam para o mal nessas universidades com esse viés canhoto, estão tirando financiamentos enormes, né? E aqui nessa outra notícia, Loirão também diz que o ataque dele às instalações de armas núcleares do IRA tornou o mundo mais seguro, né? Sabemos disso, sabemos disso. O presidente Loirão pressionou o primeiro-ministro israelense Netanyahu para pôr fim à AG na faixa de Gaza, de acordo com as fontes informantes. Então, ele disse: temos que resolver isso, é uma situação trágica em Gaza, temos que resolver e buscar a paz imediatamente, afirma o Loirão. Por isso que ele foi também nomeado para o Prêmio Nobel da Paz. Aqui vemos também na Casa Branca duas enormes bandeiras americanas do Loirão tremulando em frente aos dois lados da Casa Branca, né? Absolutamente deslumbrante. A canhota odeia essa imagem, né? E parece que se entrar um outro presidente que é do mal, vai tentar retirá-las, né? Porque não foi ideia deles. Mas, de fato, eles são muito patriotas, né? Mais uma notícia assim, muito forte que trazemos para vocês. A USAID enviou milhares de amostras de bichinhos para um laboratório em Wuhan, na China, ao longo de 10 anos, embora não tivesse nenhum acordo formal com o laboratório, de acordo com documentos não divulgados anteriormente. Então, ou seja, quantas milhões de vidas a USAID retirou do mundo, não é mesmo? Essa USAID trouxe coisas muito sérias aí, e agora a gente vê que isso está se voltando contra eles mesmos. Então, tudo sendo revelado, tudo sendo trazido, muito sério essa situação aí, tá? Aqui mais essa, do Joaquim Ribeiro, meu amigo Joaquim. Loirão volta a ameaçar os países do BRICS com a taxa de 10% por estarem prejudicando os Estados Unidos, né? Mas essa, ele diz, o Loirão: eu reduzi os custos mais do que qualquer outro presidente da história. Os democratas estão usando a narrativa oposta, mesmo sabendo que é uma mentira completa, diz ele, né? Então não caio nas declarações falsas dos seus inimigos, né? Então, ou seja, é hora de ir. A gente vê o pessoal dos democratas se retirando de cena, é hora deles partirem, não tem mais vez para esses canhotos e acabou para todos eles aí, né? Acabou. Aqui vemos também mais uma notícia sobre o Parlamento Europeu e as ações que estão acontecendo ali na Europa. Então, a Europa diz que estão com grandes problemas como os preços da energia nas alturas, a migração ilegal fora de controle, a ideologia de gênero obrigatória, a G na UCR, que é né, está fazendo uma maldade tremenda lá, agricultores europeus à beira do abismo e ideologia verde irrefletida no seu auge. Então eles têm que consertar esses problemas que estão acontecendo aí na Europa, e isso faz a Europa ficar um continente mais fraco com todos esses problemas sérios que estão acontecendo aí, né? Também vemos a visita do Zelensky para o Papa Leão XIV, né? Diz assim: Zelensky visita a Itália para se encontrar com o Papa Leão, o presidente Mattarella e mais um enviado americano. A viagem acontece na Conferência de Recuperação da OCR, projetada para convencer líderes políticos para investir na reconstrução na OCR. A Goldman Sachs quer que a Espanha freie as energias renováveis pelo risco de outro apagão provável. Então, se estão anunciando aí porque muito provavelmente vão conseguir esses apagões prováveis, né? Na Espanha e na Europa. Aqui, RU busca importar 1 milhão de trabalhadores indianos em 2025 para substituir a mão de obra perdida na G da UCR, né? Perderam muitos soldados lá.
E agora estão tentando repor com imigrações da Índia. Aqui, o médico do tio Bidê se recusa a comparecer para uma entrevista a portas fechadas sobre a saúde mental do presidente. Mas por quê, né? Tem... Bom, aqui mais essa também, mas essa aqui sobre o espaço aéreo do Ira segue fechado sobre as regiões ocidentais e centrais do Irã. Apenas aviões de combate estão sobrevoando constantemente essas regiões. Também a China responde relatos de entregas de caças J-10 ao Ira. Pequim disse estar pronto para compartilhar conquistas entre os países amigos, ou seja, a Xi está fornecendo equipamentos para o Ira e em troca de petróleo, outras coisas assim, né? Então aqui vemos também a fragata da República da Xi que partiu próximo de Taiwan, que com parte de exercícios de dispersão do exercício, ou seja, eles falam que são exercícios, mas poderá ser alguma preparação para a entrada em Taiwan, com ativos militares da Xi ali, né? Então a Xi e a Índia também estão com várias questões aí sérias. O Taj Mahal da Índia foi eleito o edifício mais bonito do mundo. Então, o Taj Mahal também tem uma grande história na Terra, né? Um edifício lindo, maravilhoso, que sempre começou com as belezas do amor, né? O prédio foi feito pelo amor. Então, aqui que seja trazido de volta essa relíquia do amor entre as pessoas. O Taj Mahal, o edifício mais bonito do mundo. Aqui, últimas notícias. Fumaça espessa subindo da refinaria em El Paso, no Texas. Relatos da mídia social. Parece que uma refinaria do Texas também entrou em erupção ali. A coisa não está fácil. Sobre o caso do Epstein, o Epstein não acabou, nem de longe. Você está testemunhando uma isca e uma armadilha para enganar as pessoas. Então você está testemunhando o DS sendo induzido a uma falsa sensação de segurança, né? E eles vão, em algum momento, né, você está sendo preparado para a liberação completa dos arquivos que virá no momento oportuno. Então o caso Epstein não está encerrado, né? Então todos os setores estão agora enfurecidos com a percepção de puxão de tapetes, né? Porque todos queriam ver a transparência desses arquivos do Epstein, e assim é como eles falam, né? Quando chegar a hora de fazer o que deve ser feito, o público em geral vai aceitar. Então eles estão segurando ainda esses arquivos para não deixar que a canhota ainda se utilize beneficamente como isso, né? Então em algum momento vai ser falado tudo o que precisa. O caso do Epstein, né? Graças a essa estranha mudança de postura, a administração do Loirão contou por fim a trama de Epstein quase completa. Então eles estão de alguma maneira mostrando, mas por baixo dos panos, de maneira velada, pois nada pode parar o que está vindo por aí, nada pode parar o que está vindo por aí, tem muita coisa, né, vindo por aí. Então, como a gente falou também sobre a mansão Playboy e a ilha de Epstein, eles usavam a chantagem. A CIA, elas utilizavam a chantagem para chegar para as pessoas e dizer: olha, eu tenho uma filmagem de você com os pequenos ali naquele local, ou você obedece o que eu tenho para dizer, ou nós vamos te, né, ferrar. Então eles fizeram essa chantagem e conseguiram dominar muitos líderes políticos, né? E eles se consideravam ali com todos os líderes na mão, e isso agora está sendo retirado, né, desse poder de alguns players da canhota. Aqui diz o André Gap que diz assim, ele também diz assim que esteve no avião eu sei que ele esteve no avião do Epstein 27 vezes, e ele disse que esteve 4 vezes. Então o tio Bill Clinton, né, que era um grande amigo de Epstein, esteve no avião 27 vezes. Né? Então a pergunta é que você deve fazer: o que o Bill Clinton foi fazer nessa ilha? Porque Epstein tinha uma ilha que não era um bom lugar, pelo que eu entendi, e nunca estive lá. Eu nunca estive lá, diz o Loirão, né? Se você descobrir isso, você vai saber muito. Então, ele está falando que as pessoas que estavam nessa ilha não eram boas pessoas, estavam ligadas às coisas malignas, né? Então ele está de alguma maneira revelando o passado de todas essas pessoas que fizeram maldades ali nos Estados Unidos, especialmente da família Clinton, da Hillary, todos mais. Então tudo sendo revelado, né? Então é uma trama que eles estão fazendo sutilmente ali para
tentar expor toda a maldade de um modo que não cause uma retaliação. Mas todas as maldades serão expostas, inclusive o caso do Didi, o caso do Epstein, o caso de outras mais que existe por aí, né? Daquele senhor da Virgin Airlines, que ele tinha também uma ilha particular só para essas coisas aí do mal, né? Tudo isso vai ser trazido à tona quando chegar a hora, mas não chegou o momento ainda. A gente tem que aguardar que o momento é através do meio verde-oliva e não através da mídia marrom, né? Então, meus queridos, eu vou deixando o meu abraço para vocês, carinhoso, deixando o seu like aí, compartilhe o nosso vídeo. Nós vamos ter hoje a edição nacional, curtinha, mas vai sair do Notícias do Momento, versão nacional. Vai vindo daqui a pouquinho. Grande abraço, a luz venceu, beijo aí, tchau.